Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o presbítero José Roberto. E nesta tarde eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus que Deus colocou em meu coração nesta manhã quando eu falava com Deus. Essa palavra ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 em diante, onde o tema é a parábola do juiz iníquo. E a palavra de Deus nos diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homens algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Até aqui, meus irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus. Esse texto é um texto muito interessante, porque nesse texto, Jesus aqui nos ensina sobre a persistência da oração. E ele nos ensina também qual é a oração que agrada a Deus. O dever de orar sempre, ou seja, é o empenho constante de Jesus, que era levar seus seguidores a reconhecerem a necessidade de estarem continuamente em oração, para cumprirem a vontade de Deus na sua vida. Desta parábola da viúva que perseverava em oração, aprendemos que, primeiro, os crentes devem perseverar em oração em todo o tempo, até a volta de Jesus. Segundo, nesta vida temos um adversário, que é Satanás. A oração pode nos proteger do maligno, sempre. Terceiro, através da oração, os filhos de Deus devem clamar-lhe contra o pecado e por justiça. Quarto, a oração perseverante é considerada como fé. Quinto, nos últimos dias antes da volta de Cristo, haverá um aumento da oposição diabólica às orações dos fiéis, por causa de Satanás e dos prazeres do mundo. Muitos deixarão de ter uma vida de perseverante oração. Jesus também nos ensina que os escolhidos devem clamar de dia e de noite. Ou seja, os verdadeiros escolhidos de Deus, isto é, os que perseveram na fé e na santidade, nunca cessarão de clamar a Deus pela volta de Cristo à terra, a fim de destruir o poder de Satanás e o presente sistema iníquo deste mundo. Perseverarão na oração para Deus depressa, fazendo justiça, e para Cristo reinar em justiça, sabendo que a sua segunda vinda é a única esperança veraz para este mundo.
Jesus também aqui nos ensina uma coisa: Ele lhes fará justiça. Quando Jesus voltar para aqueles que a Ele clamam dia e noite, Ele porá fim às suas aflições, seu sofrimento e perseguição da parte de um mundo hostil e maligno, e os levará para estar com Ele. Na sua vinda, os fiéis serão arrebatados, nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares. Então Deus, o Todo-Poderoso, julgará os ímpios na sua justiça. Jesus também nos ensina aqui uma coisa: achará a fé na terra? Será? Esta pergunta de Jesus provavelmente indica que, à medida que se aproxima a volta de Cristo, o mal se tornará cada vez pior, de modo que muitos da igreja de hoje se apartarão da fé em Cristo. À medida que o fim se aproxima, a preocupação de todo crente deve ser: estou perseverando na fé, firme na oração e buscando a Deus para que prevaleça a justiça e sua santa causa triunfe em tudo para sempre? Ou estou tão preocupado com as coisas deste mundo, desta vida, que não anseio pela volta de Cristo e o seu reino? Então, meu irmão, essa é a palavra de Deus para a minha vida e para você que está me ouvindo nesse momento, né? Persevere na fé, fique firme na oração, busque a Deus para que prevaleça a justiça e sua santa causa triunfe em tudo para sempre nesse mundo. Não desfaleça, né? Seja um exemplo de persistência em oração, não cesse de orar, porque a oração persistente agrada a Deus. Essa é a oração que agrada a Deus. Então, essa é a palavra de Deus para a minha vida e para você que está me ouvindo neste momento. Aqui é o presbítero José Roberto. Em nome de Jesus, fica na paz e Deus te abençoe grandemente. Amém.